Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do TDAH Talks. E nesse episódio de hoje, eu queria, na verdade, continuar aqui com vocês, né, e com a Dani, um papo que começou no cafezinho, que é um encontro que a gente tem na casa TDAH e eu. E nesse encontro de hoje, a gente estava falando sobre a rotina e sobre os desafios, né, da gente manter uma rotina. E enquanto eu estava falando com as meninas, vieram algumas reflexões que eu acho que, sei lá, são pertinentes para trazer aqui. Mas eu queria, assim, né, antes da gente entrar nisso, assim, ouvir da Dani, assim, quais são as percepções que você tem, né, que, né, acompanhando, né, mulheres com TDAH, quais são as percepções que você tem sobre a relação que a gente tem com rotina, né? Os desafios, a pressão, enfim. Rotina para TDAH é algo absolutamente necessário e absolutamente infernal. As duas coisas, assim, ao mesmo tempo. Tipo, a gente quer fugir disso porque a rotina causa ansiedade, vem com um peso de obrigação, vem com um peso de se eu consertasse isso, minha vida se resolvia. E ao mesmo tempo, tipo, não, mas aí isso me limita, isso me causa repulsa. É uma relação de amor e ódio muito esquisita. Assim, é isso assim que eu resumiria. É, porque é muito difícil manter uma rotina, é muito difícil. E isso vem muito de uma desorganização e de uma falta de noção do que a gente tem que fazer, né? De uma dificuldade também de priorização. Mas no final é isso, é uma coisa que constantemente deixa a gente pra baixo. É isso que eu sinto, assim, que se não tá, porque normalmente não tá funcionando, a não ser que a gente já tenha colocado em prática as ferramentas e tudo, toda a estrutura que é possível para TDAH, obviamente, mas sem isso é só ansiedade em relação a isso, porque aí a gente vai, faz aquele planejamento militar que a gente já falou tantas vezes sobre, não dura 3 dias e aí a gente fica um tempão depois de chutar o pau da barraca e falar, "Ah, não funciona pra mim, a gente só fica vivendo na louca apagando incêndio. Aí depois parece que é um ciclo de deixa eu tentar organizar, deu tudo errado, não vou organizar isso nunca, então deixa a vida me levar. Aí depois de um tempo, nossa, não tá funcionando, deixa eu tentar organizar. E aí, enfim. Fica nesse ciclo eterno, né? É realmente. Eu sinto que muitas mulheres vivem nesse cabo de guerra, assim, com a rotina. E aí, hoje a gente estava, enfim, conversando sobre, acho que, três principais gargalos, né? Porque existem ali as ferramentas, que acho que sem essas ferramentas a gente não consegue colocar em prática, porque é isso, existem várias funções ali que o nosso cérebro não consegue fazer tão, tão bem, que a gente precisa de ferramentas, estratégias para compensar isso, né? Então, a dificuldade com organização e planejamento que o nosso cérebro tem, a gente precisa compensar isso com ferramentas e mecanismos externos. Isso talvez seja a parte mais fácil, né, de ser feita, entre aspas. Mas aí, eu acho que tem, assim, três gargalos que eles são de um campo muito mais emocional e existencial, assim, de certa forma, que é o que eu queria trazer aqui e conversar. Acho que o primeiro é sobre o que é ter constância e persistência, que muitas mulheres com TDAH entendem a constância e a persistência como uma tentativa de controle, que é justamente essa rotina militar que você falou, que a gente entende que, eu ter constância com alguma coisa e eu ter persistência é eu ter uma disciplina militar, fazer tudo igual todos os dias e ter um controle ali milimétrico das minhas tarefas, o que é absurdamente, assim, absolutamente impossível de fazer, não é sustentável, não existe, isso não respeita ao movimento da vida, mas a gente mesmo assim insiste que é isso, de dar conta de tudo do mesmo jeito,
todos os dias ali como se fosse algo igual, sem ter essa clareza de que a oscilação, né, ela faz parte de qualquer jornada a longo prazo. Se eu for fazer alguma coisa por tempo suficiente, a minha constância, ela vai, assim, a minha consistência naquilo vai variar, né? Tem dias que eu vou fazer mais, tem dias que eu vou fazer menos, tem dias que eu não vou fazer. E se a gente não tá preparado para isso, a gente desiste, né? No primeiro tropeço. E aí, um segundo gargalo, assim, que surgiu, né? Que eu senti necessidade de falar sobre, mas acho que que eu quero mais falar é sobre o terceiro. É o segundo que, enfim, é como que às vezes, por pessoas com TDAH terem um histórico de vida com muitas críticas, às vezes a gente cria um certo padrão comportamental de resistência à demanda. Então eu quero me proteger da ordem do outro. Então a criança com TDAH é uma criança que comete muito mais erro, que tem muito mais dificuldade de seguir instruções. Então é uma criança que está o tempo todo sendo corrigida. Uma criança que está o tempo todo, né, com o outro tentando controlá-la. E aí a gente cresce meio com essa necessidade de falar: "Ninguém manda em mim", né. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né, ninguém me muda. É o Nem eu que a minha mesma. mãe, o que a minha mãe chama de síndrome de Gabriela, porque eu acho que tinha uma novela aí que aí tinha uma música que fala isso. Falava assim: eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim. Exatamente. A gente tem uma necessidade, às vezes, de proteger a nossa identidade, de ninguém vai mandar em mim, eu faço as coisas do jeito que eu quero, se mandam em mim eu não funciono. E aí a gente entra meio que nesse cabo de guerra, só que chega uma hora quando você é adulta que quem escolhe o que vai na sua agenda, na sua rotina é você, não é outra pessoa. E aí, às vezes a gente tá com esse mesmo padrão de comportamento de resistir a essa pressão externa, só que na verdade aquilo é interno. Aquilo ali é uma escolha minha, ou deveria ser, porque é sobre o terceiro que eu acho que eu quero mais falar. Então, é sobre a importância da gente integrar, assim, de trocar o eu tenho que fazer isso por eu escolhi fazer isso. E às vezes esse escolhi não tem a ver com vontade, não tem a ver com exatamente o que eu quero, mas sobre uma escolha. E aí a questão é que a gente espera que seja uma escolha consciente dentro do meu campo de possibilidades. Porque é isso, às vezes a gente fica lutando assim de: "Ai, porque eu me sinto presa pela minha rotina, eu me sinto presa, né, quando tem organização, eu gosto de ser livre", assim, mas essa rotina quem escolheu foi você, né, você não é um grito de liberdade, quando você não não aceita, digamos assim, seguir aquilo que você se propôs, você não é um processo de liberdade, é um processo de autoabandono, né, é isso, de eu tô me abandonando, eu tô deixando de cuidar de mim, eu tô deixando de cuidar da minha vida. Então isso também é um outro gargalo ali que a gente vê com muita frequência. E aí o terceiro, que é o que eu estava querendo chegar, é um pouco sobre é uma frase que eu li num livro que e na verdade eu tô, enfim, tirando as minhas impressões de um trecho do livro que eu li, que é basicamente mulheres loucas versus mulheres enlouquecidas, né. Que é isso da gente se ver nesse lugar de esgotamento a serviço do outro, que é justamente o que você estava falando sobre essa dificuldade dessas mulheres de se perceberem dentro da própria vida. Dessas mulheres estarem constantemente a serviço de um outro, qualquer que seja, sem consciência de si, sem consciência dos próprios limites, sem consciência das próprias necessidades, dos próprios desejos. E aí é esse lugar de mulher louca, no sentido de mulher descolada dessa realidade, sem contato com si mesma, mas essa mulher, ela não é simplesmente louca, né, ela foi enlouquecida, ela foi levada a acreditar nisso. E aí é nesse lugar de mulher enlouquecida que eu também vejo uma grande dificuldade de mulheres em seguir uma rotina, porque é uma rotina que de fato está descolada da realidade, é um volume de demanda
impossível da gente dar conta. E acho que talvez esse seja o tema do episódio de hoje, o que eu gostaria de trazer, e depois a gente chegar em qualquer outro assunto, a gente chega. Mas acho que era meio que sobre isso que eu queria falar. Isso é uma coisa que a gente acaba observando muito, né? Dentro da nossa mentoria, dentro da Casa TDAH e eu, enfim. Em todos os espaços em que a gente fala com mulheres com TDAH, quando a gente vai conversar sobre rotina, sobre atividades, tarefas, elas chegam pra gente com um volume de coisas muito surreal e que muitas vezes, quando você vai ver, não parece alinhado com nada do que ela falou em algum outro momento, que eram as vontades dela, as prioridades dela, os sonhos dela. É só uma autoimposição e uma imposição social e às vezes uma imposição da família, sem nenhuma reflexão, do tipo, é obrigação sua porque você é mulher? É obrigação sua porque essa é a função dentro do casamento, dentro dessa estrutura social, dentro de, enfim. E eu acho que isso normalmente tem muito a ver com tarefas domésticas e tarefas com filhos no geral, assim, tarefas familiares, eu Eu acho diria. que tudo, assim, desde trabalho, é isso. A mulher, ela foi avançando, acho que em vários campos, várias esferas. E eu acho que a gente não tem vocabulário para se perceber e se enxergar dentro desse processo. Porque é aquela história da mulher trabalhar como se ela não tivesse filhos, ser mãe como se ela não trabalhasse, cuidasse da casa, sabe? Como se não tivesse nada disso. E no final do dia tivesse que estar linda em cima do salto alto, né? Enfim. E isso que você falou, Dani, me chamou, assim, muita atenção, que é esse processo de imposição social com uma autoimposição. E esse trecho do livro que eu tava lendo, que inclusive eu ganhei de uma paciente super querida, assim, fiquei super feliz. O nome do livro é Coisas que Eu Não Quero Saber, da Deborah Levi. E nesse livro, assim, tem um trecho que ela fala sobre as mães no parquinho, que tinha uma divisão ali de classe social e tinha uma mãe em específico, né? Tinha uma mulher que falava mal, digamos assim, ficava julgando as mães que eram mães solo, né? Que, enfim, não estavam dentro de um relacionamento e tinham os seus filhos. E essa mãe que julgava as mães que eram mães solo tinha um parceiro que não era participativo. Ela era mãe solo dentro de uma instituição de casamento. E como, né, ela julgava essas outras mulheres que criavam os filhos sozinha, enquanto ela criava o próprio filho sozinho. Tinha um marido ali que nem sequer ajudava, né, entre aspas, que não desempenhava o papel dele, que não contribuía, e como ela internalizava isso, e como ela. E aí, isso que ela falou, eu via não uma mulher louca, eu via uma mulher enlouquecida. Porque não só ela tá vivendo essa realidade, essa narrativa, esse discurso, mas ela internaliza isso. E é isso que eu sinto que a gente faz em várias esferas. É a gente tá nesses lugares, né? Enfim, não sei se, assim, de exploração, né? Da gente, desse processo de esgotamento para servir o outro, qualquer que seja esse outro, que seja um padrão de beleza, que seja a expectativa dos seus pais, que seja a expectativa do seu trabalho, que seja a expectativa da sociedade, qualquer que seja, a gente entra nesses processos de esgotamento, de apagamento, né? De invisibilidade, e a gente compra o discurso, né? A gente não fica ali de, caramba, que foda que meu marido tá se comportando assim, que foda que eu tô abandonada nesse lugar, que foda que eu não sou valorizada, que eu sou vista. Não, aquelas outras mulheres ali, né, não souberam segurar um homem, destruíram as suas famílias. Eu estou aqui muito bem casada, né? Eu tô muito feliz com tudo isso. E eu tô aqui muito feliz
mais angustiada. Esse é um mero detalhe. Eu tô angustiada, eu tô frustrada, porque eu sinto que eu não dou conta de tudo. Porque eu sinto que eu preciso melhorar. E aí, isso talvez seja uma questão que me gere também algum nível de angústia, que é ver que muitas das mulheres que nos procuram desse lugar. E eu acho que a gente faz um trabalho de acolher elas para tirá-las dali, mas muitas delas, quando procuram, por exemplo, a mentoria, elas procuram desse lugar de eu quero produzir mais, eu quero ser mais para servir melhor o outro. E é um É, trabalho, viu, desconstruir isso, porque o pessoal chega realmente desesperado. Não, agora que você falou e eu entendi um pouco mais, realmente é uma coisa que perpassa todas as áreas da nossa vida, né? Da vida dessas mulheres e da nossa também, né? Uma coisa de por que que eu mencionei primeiro as tarefas domésticas, etc? Porque normalmente essa sim. mulher, ela chega com muitas demandas de trabalho que são de fato mais importantes para ela, né? Na média, eu tô falando bem na média, mas que são coisas que são absolutamente queridas para ela, porque ela quer avançar na carreira, ela quer ter uma empresa mais bem organizada, ela quer alcançar mais clientes, e isso de fato ressoa nela. Mas quando ela vai falar sobre as tarefas, ela tá desesperada falando sobre tarefas domésticas. Então, por isso que eu puxei Uhum, para esse lado. Mas se a gente com for falar certeza. sobre internalização, aí é tudo. É absolutamente todas as áreas da vida. Inclusive, por exemplo, essa mulher também, essa mulher de exemplo, uma mulher casada num relacionamento em que ela tá sozinha, na verdade, nossa, eu consigo pensar no tanto de internalização que tem da o importante é que eu tenho um relacionamento, o importante é que eu faço parte da estrutura social recomendada, o importante é que minha família, meus pais e meus amigos conseguem ver que eu estou aqui nesse lugar de fazer parte da instituição casamento e por isso eu sou bem-sucedida nessa área e ponto final. Assim, nossa senhora, isso é muito triste, inclusive porque às vezes, beleza, o cara só é ausente, e aí é até melhor um cara ausente do que um cara super, hiper, mega abusivo. E que normalmente o cara super, hiper, mega abusivo também é ausente nesse sentido. Sim, Não, não, sim. mas assim, o tanto de vezes que eu vi, que eu presenciei, que eu ajudei mulheres a saírem de relacionamentos absolutamente adoecedores, seja por questões de abuso físico, mas não só, né? Muito abuso psicológico, muito gaslighting, ignorar a parceira como um mecanismo de controle e outras tantas coisas, tipo colocar ela pra baixo, né? Enfim, cara, é muito. É tudo isso. A gente vai, internaliza o que é importante para que a gente seja aceita em sociedade, para que a gente seja parte dessa ordem, seja parte de tudo, para que a gente seja bem vista, para que nós sejamos vistas como pessoas de sucesso. E nisso tudo a gente se apaga do processo. E a gente se apaga da própria vida. É, É muito triste. é muito triste, é muito sério isso, assim, porque é o que você tá falando. É isso delas não. Quando você fala, né, dessas mulheres que inclusive você ajudou, né, a sair desse lugar, sempre que a gente fala com essas mulheres, elas não percebem, elas não sabem que elas estão nesse lugar. Elas, na verdade, elas não veem que elas estão numa situação, né, ali, numa situação que é abusiva, né, numa situação violenta. Elas o discurso que elas trazem, né, quando a gente encontra essas mulheres, o discurso que elas apresentam, que elas trazem, é de insuficiência. É de eu não Um sou boa o problema com bastante. elas. O problema sou eu. Eu é que não dou conta, eu é que estou falhando. É justamente isso, esse lugar da gente não enxergar essas mulheres. O problema da gente não enxergar essas mulheres é que a gente, enquanto sociedade, a gente não dá recursos para elas se enxergarem e para elas se perceberem. Então, elas estão sempre nesse lugar
de eu é que tô fazendo tudo errado. E eu preciso de uma rotina que me possibilite dar conta Do impossível. do impossível. Eu preciso de uma rotina que me possibilite dar conta, de uma realidade violenta. E isso é uma coisa que me assusta muito, assim. E outra coisa que me assusta muito também é pensar na vulnerabilidade que nós mulheres com TDAH temos, assim, porque o que a gente está falando aqui é algo que atravessa muitas experiências, que está associado a esse lugar de ser mulher dentro da nossa sociedade. Mas tem um lugar que é especialmente vulnerável, assim, né, das mulheres com TDAH, mulheres neurodivergentes de forma geral, é que a gente cresceu com a certeza de que a gente é defeituosa. A gente cresceu com a certeza de que tem algo de errado com a gente. Então, a gente, acho que passa pelo mundo buscando evidências disso. A gente passa pelo mundo partindo do pressuposto que foi a gente que errou, que é a gente que não tá dando conta. Então, é muito mais difícil da gente se enxergar e da gente validar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa, né? As nossas necessidades, as nossas demandas, quando o mundo nunca validou isso. Porque quando a gente tem ali os sintomas de TDAH, tem a minha dificuldade de prestar atenção em detalhes, né? A questão em cometer erros por falta de atenção. Quando eu tô tendo essas experiências de novo, e de novo, e de novo, de novo, o que eu tô aprendendo é que eu não dou conta de fazer certo. É que eu não dou conta de ser suficiente. Então, é muito mais possível que a gente se coloque ainda mais, ou que a gente se aproprie ainda mais desses discursos em que a gente tá falhando e que a gente tem que se esforçar mais para servir esse outro, mesmo que esse processo seja um processo de apagamento, porque é o lugar que a gente conhece, na verdade, né. É, com certeza. E assim, se a gente, na verdade, até inclusive se a gente for especificar, tem muitas questões, não só sobre a neurodivergência, mas também, por exemplo, sobre classe social e sobre acesso a outros recursos. Então, assim, a gente vê que pessoas com TDAH, no geral, já têm uma dificuldade também de gestão financeira, já tem uma dificuldade com organização da vida, em vários sentidos, mas assim, essa organização, por exemplo, para sair de um relacionamento desse, porque agora só talvez mudando um pouco o ponto de vista, mas ainda sendo, na verdade, a mesma coisa, quando a gente está falando sobre relacionamentos abusivos e mulheres, a gente vê uma questão muito forte de impossibilidade do tipo, essa mulher, ela se isola, e aí a gente pode falar sobre sintomas de TDAH que já facilitam esse isolamento, porque a gente tem essa questão com relacionamentos interpessoais de ser esquecida, de ter dificuldade na manutenção de um contato. Então, se existe ainda um incentivo de dentro do relacionamento para que a gente se isole, a gente é ainda mais propensa a cair nisso e se isolar muito rápido e não se sentir no direito de pedir ajuda. E aí, de novo, financeiro. Então, as pessoas com TDAH já são um público muito complicado nesse sentido, de conseguir fazer uma poupança, de conseguir olhar para as finanças de uma forma objetiva, de conseguir evitar a impulsividade nos gastos, assim, porque aí, beleza, você tá bem hoje, então tudo bem, mas amanhã você não tá legal e às vezes essa sua desregulação vai se expressar numas compras que não fazem sentido, numas coisas que são só pela dopamina do momento, porque você tá com essa fome de dopamina, então vamos lá. É um aplicativo aí de compras, um negócio que aparece de última hora e você fala, não, eu tenho que aproveitar isso daqui, porque, e, né, você se conta essa história como se aquilo fosse realmente necessário, e não é.
E aí, enfim, tem toda essa desregulação com dinheiro, esse isolamento, e aí na hora de você falar sobre se reconstruir para aí tem também a autoestima, que pessoas com TDAH também têm, como você mesma falou, por conta de todo esse histórico, o que a gente tem são muitas pessoas fragilizadas em termos de autopercepção, autoestima, amor próprio, perto de zero. Aí você vai falar para essa pessoa se reconstruir, A para partir ela. do quê, né? É a partir do quê? Como é que essa pessoa consegue se reconstruir se ela já perdeu os contatos, ela não tem coragem de entrar em contato com as pessoas que seriam a rede de apoio dela, ela não tem dinheiro guardado porque a gestão financeira dela foi pro beleléu, ela não tem autoestima para se pelo menos reconstruir enquanto mulher dentro disso e falar, não, pera. Então você vê que várias questões que, assim, não são só de pessoas neurodivergentes, obviamente, porque questões de baixa autoestima, de problemas Atravessam, financeiros, né? enfim, elas atravessam várias condições sociais, Várias identidades, né? várias Várias. identidades, mas elas muitas vezes são comuns em mulheres com TDAH justamente por causa dos sintomas. E aí você, cara, porque aí eu, como eu já ajudei muitas pessoas a saírem dessa situação, eu também sei o tamanho do processo que é, assim, de reconstrução de autoestima, de reconstrução de rede de apoio, de reconstrução financeira, enquanto você está vivendo uma situação totalmente adoecedora, que vai contra tudo que você constrói de bom nesse sentido, assim, você tá lá tentando se reerguer e tem outra coisa acontecendo, né? Sua vida acontecendo, tá o tempo inteiro destruindo essa sua tentativa de se reerguer. Então é muito difícil, é muito difícil. Enfim, mas desculpa, puxei para um lugar É, totalmente diferente. não, mas eu acho que é desse mesmo lugar. Porque, e acho que isso que você trouxe, né, levanta uma pergunta, e assim, e aí, pra onde que a gente vai? O que que a gente faz? E eu acho que até esse espaço aqui, né, até do TDAH Talks, é talvez uma tentativa de dar uma resposta a isso. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é mais espaço, né, para outras vozes, para vozes de mulheres com TDAH, para que a gente se reconheça. Eu acho que pra gente se é isso, esse lugar da gente se reconhecer, da gente se entender, eu preciso de vocabulário para isso. E eu acho que a nossa sociedade não entrega a gramática que a gente precisa para saber se expressar, para saber se perceber. E quando a gente ocupa os espaços, que seja casa TDAH Eu, que seja na mentoria, que seja aqui, né, falando para mais pessoas, a gente tá talvez jogando, sei lá, uma gotinha, sabe, de água num oceano, mas que gera um movimento que talvez a gente falando disso, desse lugar, né, dessa experiência, seja um lugar para outras mulheres se perceberem, se ouvirem. Talvez quanto mais a gente fale sobre essas experiências, sobre essas vivências, né, do ser mulher com TDAH, quanto mais espaço a gente tem, né, para essa diversidade, e aqui a gente ainda está algo absolutamente recortado e restrito, a gente ainda não tem, assim, né, é isso, assim, é trabalho de formiguinha, a gente fazendo um pouquinho que a gente pode com o que a gente tem. Mas quanto mais a gente abre espaço, quanto mais a gente ocupa esses espaços, acho que é sobre isso. Quanto mais, assim, a gente consegue colocar no mundo outras experiências, um outro vocabulário, mas eu acho que a gente constrói uma possibilidade diferente, sabe? Eh, de mulheres se enxergarem de um outro lugar, porque o que a gente tem de narrativa, de vocabulário, é esse da
performance, do você precisa se esforçar mais, é falta de força de vontade, é falta de disciplina. Porque se você alcançar essa força de vontade, essa disciplina, você vai conseguir entregar sabe, o que o mundo tá te pedindo. O que o seu chefe precisa, o que o seu marido precisa, o que seus filhos precisam, o que o Estado precisa, o que a sociedade precisa. Se esforce mais, trabalhe mais, seja mais disciplinada, mais esforçada. Crie uma rotina hiper eficiente e entregue para todo mundo o que a gente quer, menos para você. Você não faz parte, né? O você não tá dentro do vocabulário que é oferecido. E aí eu acho que quando a gente abre E, espaço. inclusive, se você pensar demais em você e nas suas necessidades, você é Egoísta. egoísta. Que Você feio. é narcisista, você não tá vendo, não liga pra sua família, que Preguiçosa. absurdo. É Preguiçosa preguiça, também. porque você não tá, assim, você se negar a ter uma rotina hiper eficiente ali é preguiça sua. E aí é isso, assim, né, desse lugar da mulher que serve a todos, a mulher boa, né, uma boa mulher, ela serve a todo mundo, ela se sacrifica, ela não existe, né, ela entrega, ela doa tudo que ela tem. Então, quando eu acho que a gente ocupa outros espaços, né, com outras experiências, com outras vozes que fazem algum tipo de contraponto, eu acho que a gente entrega um pouco de vocabulário, né, para essas mulheres se ouvirem, se entenderem, se perceberem de um outro lugar. De talvez se questionarem ou entenderem que talvez elas não estejam loucas, né? Que talvez elas só estejam exaustas. Enlouquecidas. Exatamente. Que elas estão sendo enlouquecidas. Não. Ai, gente, eu tinha pensado num negócio e esqueci. É ótimo. Aquele momento, né? Super TDAH, tipo, nossa, tinha algo muito importante pra compartilhar e fugiu. Fugiu 100%. Mas eu lembro daqui a pouco. Só que, pois é, a gente fica vendo isso acontecendo e a gente tenta fazer o que a gente pode dentro dos espaços em que a gente consegue comunicar tudo isso. Mas parece que. Assim, o que eu ia falar eu acho que, apesar de isso ainda ser uma grande questão, que afeta um monte de gente, ser um grande problema, que aumenta em momentos de crise econômica, por exemplo, situação econômica ruim do país, é, a gente, pelo menos hoje, tem muito mais disso, dessa conversa, do que antes. Eu lembro, o que eu tava lembrando também era de um vídeo, você com certeza vai lembrar, Vicky. Aquele vídeo da Jutjut, acho que chamava Não Tira o Batom Vermelho, Uhum. e que na época, eu não sei se o pessoal daqui vai lembrar, mas era basicamente uma vlogger, ela um dia fez um vlog, que era esse o título, Não Tira o Batom Vermelho, e era todo sobre relacionamento abusivo. E que ela estava falando que estava conversando com mulheres que eram incríveis e surreais, e que os homens estavam lá falando que, tipo assim, você tá parecendo uma puta, falando um namorado, ela vai, se arruma bonita, o namorado fala, vai trocar de roupa, você tá parecendo uma puta, tira esse batom vermelho, e assim, muitas outras coisas, mas basicamente sobre homens que tinham essa necessidade de colocar a companheira para baixo para que ele mesmo fique lá em cima do pedestal maravilhoso, e que informe para ela que só ele amaria ela. Ela não conseguiria ser amada por mais ninguém além daquele ser magnânimo que aguenta ela do jeito que ela é, do jeito que ela é, bem entre aspas, porque justamente ele tolhe o comportamento dela e deixa ela toda picotada, tipo um resto do que ela é. E ela falava também sobre essa jornada do tipo, se você começa o relacionamento bem e vai se diminuindo com ele, tem alguma coisa errada, porque uma pessoa que tá do seu lado é pra te colocar pra cima. Então,
Um relacionamento, ele tem que te fazer bem, ele tem que você ter começado de um jeito e estar melhor, estar se amando mais, estar mais livre, estar dentro daquela estrutura, se enxergando mais. Tipo, é importante que o relacionamento seja de construção mútua, no sentido de hoje eu me vejo melhor, hoje eu me entendo mais e o meu parceiro também, ou a minha parceira também, tipo, a gente tá junto se construindo para que nós dois fiquemos cada vez mais donos da nossa própria história. Eu acho Uhum. que acho que é bem por aí. E aí eu lembro que eu falei com ela na época, e ela falou que foi muito, muito impressionante, assim, a quantidade de mensagens que ela recebeu sobre isso. E esse foi um vídeo que eu usei muito para tirar outras pessoas de relacionamentos abusivos, porque também a galera realmente não, se eu falando, eu que Não tem o convivia com a mesmo pessoa efeito. falando, entrava por um ouvido e saía pelo outro, ela dava desculpas, ela tava ali. Mas uma pessoa que não conhece ela, falando num vídeo para todo mundo do YouTube na época, assim, do tipo, não era uma coisa direcionada para ela, mas ela Pessoal, estava se né? identificando ali. É muito diferente, né? O que que você falou? É porque de repente não é pessoal, né? Porque quando você tá falando Não é um diretamente pra ataque, né? pessoa, às vezes fica parecendo, não, mas é que você tá querendo me defender porque você gosta de mim, sabe? Uhum. Não, não é sobre você. Mas uma outra questão, assim, que te ouvindo falar, que eu penso é o quanto também que você tá falando, né, sobre não, que ela trazia isso, pode falar. Ah, é só porque eu comecei esse raciocínio e não concluí ele, porque eu tinha esquecido, aí você falou agora. Mas assim, do tipo, hoje em dia a gente tá muito melhor em relação a isso, em relação às informações sobre relacionamentos tóxicos. Tô falando em comparação com um tempo atrás. Mas não se fala muito sobre justamente a neurodivergência dentro disso. Porque é isso que você falou. São pessoas que estão muito mais vulneráveis, porque elas já têm uma concepção de si totalmente afetada pelo histórico enquanto pessoa divergente. Então, são pessoas que estão muito fragilizadas, elas já são vítimas fáceis, assim. E aí, tipo, de repente, mesmo ouvindo um discurso para todas as mulheres, ela fala, mas não é para mim, porque eu sei que eu sou um lixo. Não é pra mim, porque eu sei que o problema sou eu. E eu sei que o problema sou eu não porque esse cara Eu aqui me acho. convenceu. Eu sei que o problema sou eu porque sempre foi eu o problema. Não tem como ser outra coisa. Meus Porque. pais me falaram isso, minha escola falou isso, meus amigos me mostraram isso, porque às vezes os amigos eram ótimos, mas você se compara. Mesmo que você tenha tido pais ótimos, uma escola ótima, amigos ótimos, você se compara com o outro. Eu lembro do meu filho, que, enfim, a decisão de, inclusive, iniciar a medicação para TDAH passa muito pelo quanto que aquilo tá gerando prejuízo, né, para criança e quanto que aquilo tá afetando a vida dele. E por sorte, entre aspas, a escola dele era uma escola que abraçava muito diferentes formas de ser e existir. Então não gerava um tensionamento ali. Um dos pilares, assim, da escola, um dos eixos centrais da escola era movimento. Então, as crianças iam, é, assim, pro quintal, entre aspas, da escola, acho que umas 3 vezes por dia. Eles subiam em árvore, viravam de cabeça para baixo, né? Não era aquela coisa sistematizada que todo mundo tem que fazer a mesma coisa na mesma hora. Eles tinham cantos de interesse, que eles iam para esses cantos, iam se desenvolvendo ali. Então, era uma escola, assim, fantástica, com profissionais extremamente qualificados. Então, ele não tinha uma dificuldade, digamos assim, de não dar conta da escola. Ele, a escola oferecia um ambiente para ele se desenvolver, e era isso, né? E isso acontecia. Mas eu lembro de um dia que ele falou pra mim assim, mamãe, eu me acho burro.
E aí, assim, sabe, aquele momento de para tudo, o que que tá acontecendo, da onde que veio essa noção, quem te falou isso, alguém falou alguma coisa pra você. E aí ele falou, não, é porque eu vejo os meus colegas. Eu vejo, assim, eu vejo, ele não falou com essas palavras, assim, mas é o que eu lembro, eu vejo o desempenho deles e eu vejo o meu. Eu vejo que eles fazem as coisas muito mais rápido do que eu faço, eu vejo que eu tenho muito mais dificuldade do que eles têm. Então, essa comparação, ela faz parte, né, de ser humano. A gente aprende com a maturidade, a gente aprende a fazer comparações de uma forma mais interessante, de uma forma mais estratégica, mas a verdade é que a gente sempre vai se comparar. E é importante que a gente se compare, é isso que a gente. Isso vai dar informações importantes pra gente. A gente precisa aprender a fazer isso. Se comparar de qualquer jeito, vai só ferrar com a sua saúde mental e com a sua vida de uma forma geral. Mas você olhar para o outro para entender como você tá, é isso, é espelho, né? Eu me entendo a partir do momento que eu me olho para o outro. Que eu olho para o outro, enfim, é nessa dialética que a gente se percebe. Eu só existo enquanto indivíduo porque tem um outro, enfim. Mas é justamente nesse lugar, né, dele falar, assim, que ele se sentia burro, que foi o momento que foi, ok, então não é suficiente só essas adaptações ambientais, porque isso vai criar ali uma marca, né, na autoestima dele ao longo da vida. E aí foi o momento que a gente entrou com a medicação e que as coisas mudaram, assim, completamente. E hoje, por exemplo, e não que seja sobre nota, e eu, sinceramente, eu ligo total de zero para notas. Eu acho que eu e você, né, Dani, a gente tem um histórico com isso. Que é tipo assim, nota não significa nada, nada, Não enfim, adianta. não adianta. Eu não tenho, eu não coloco esse lugar, né? Mas ele é uma criança que tira notas extremamente altas na escola hoje. Assim, ele tem uma ou outra dificuldade em uma ou outra coisa muito específica, mas ele é a criança que tira, tipo assim, 100% de muitas das provas, e aí tem algumas que ele tira ali 80, enfim. Mas é sobre esse lugar de você se sentir, se você não tem esse apoio, se você não teve esse olhar, né? Isso, você passa a vida olhando e falando, os meus amigos fazem os exercícios ali de matemática sozinhos, eles fazem isso em 5 minutos. A professora tem que sentar do meu lado e ler e reler enfim, o problema para mim 30 vezes, porque ele esquecia, né? A gente lia o enunciado para ele, assim, não sei quantas vezes que a gente tinha que ler, porque chegava na terceira palavra, ele já estava em Nárnia, ele já estava em outro lugar. E isso forma a percepção, né, da criança sobre quem ela é e sobre a capacidade dela. E a gente pode até falar sobre autoaceitação, etc. Mas a gente tá falando ali de um menino que tinha 5 anos de idade. Sabe? Assim, tem um limite muito grande para isso. E é isso, quando a gente não tem esse apoio, né? Quando não tem essa escola, que inclusive foi incrível, que foi, né, maravilhosa, quando não tem o acesso ao tratamento que permite a criança ler 3 linhas, né? Imagina, assim, você não conseguir ler 3 linhas, não conseguir chegar ao fim de 3 linhas, sem que seu cérebro vá para outros lugares. Se a gente não tem esse tipo de suporte, a chance da gente crescer, né, se sentindo inferior é muito grande. É muito grande. Agora eu queria até então te perguntar, e como é que você acha que são as consequências pra gente? Porque a gente teve uma experiência muito diferente da dele, no sentido de eu sempre fui bem no colégio, mas a escola era uma tortura pra mim. Eu não tinha caderno, perdi o caderno, sei lá, no meio do segundo ano, não. Sei lá, quando eu perdi o caderno e aí eu já nem tinha Nunca mais mais. E comprou. quando eu tinha caderno, eu estava desenhando nele. Levava livrinho, fazia sudoku, levava livro para ler mesmo durante a aula. Enfim, tacava o terror, mas tinha boas notas por uma questão de, sei lá, providência divina. Eu lembro assim de ser muito novinha, de estar, eu acho que, sei lá, na quarta série, quinta série, e ter colega minha brigando com os meus pais, falando assim: ai, a Daniela, ela não estuda, ela não presta atenção em nada e ela tira a mesma nota que eu, que estudo muito. É,
E falando isso brava, assim, tipo, uma amiga minha estava brava comigo porque ela tirou 10 e eu tirei 9,5, mas ela se dedicou muito e eu não tava, eu tava offline na escola, tipo, eu Você, tava tipo, tentando fazer tem prova hoje? tudo. Assim, é tipo, eu É, não sei quando tem prova. eu era sempre a pessoa que chegava, tem prova hoje? Então me explica aí sobre o que que é. E aí, às vezes, eu tirava uma nota melhor do que a pessoa que tinha feito um resumo sobre isso. Tipo, eu pegava e falava, posso passar o olho no seu resumo? Ah, beleza, e pronto. Então, tipo, e como é que você acha que fica essa construção da autoestima? Posso falar de É, você? pode, à De pegar vontade, de né? Pode Cristo? expor, a gente tá aqui, tá tudo certo. Nesse caso, eu acho que especificamente, é isso que a gente estava falando, de existem várias camadas e vários atravessamentos. Nesse caso, não é só o TDAH, nesse caso é a questão das altas habilidades da superdotação. E é uma merda. E eu vou explicar por quê. E a gente estava falando sobre isso na empresa em vários outros momentos. Crianças com altas habilidades de superdotação, elas precisam de um estímulo diferente. Porque tem vários impactos aí na autoestima, e talvez não é tanto sobre isso que eu vou falar agora, mas consequência, assim, com certeza tem também em outros lugares, e enfim. Mas tem uma questão que é a seguinte: você passou por, sei lá, 18 anos, 20 anos da sua vida, 20 e poucos anos, acho que você só foi ser exigida de fato no, na sua monografia, no seu TCC. Eu acho que até então você não foi exigida. Você fez tudo com muita facilidade. Você. E aí o que acontece? A sociedade olha para isso e fala: que bonito, parabéns, maravilhoso. Só que tem uma coisinha que é o seguinte: é o espaço de aprendizagem, o espaço que a gente estava falando sobre entre o não sei e eu sei, é um espaço de angústia, de frustração, de ansiedade. E a grande sacada, né, o que assim, a gente gostaria de treinar, ou que a gente deveria treinar as nossas crianças, é para bancar, para sustentar esse lugar da angústia, da frustração, do não saber. Quando eu coloco uma atividade ali para a criança e eu coloco vários níveis diferentes, eu não estou só querendo que ela aprenda, eu não quero só que ela aprenda o composto químico ou a fórmula de física ou, enfim, sobre ecossistemas e o corpo humano. Quando eu coloco essa criança na escola, pelo menos a ideia, né, a prática já é outra. Eu não quero só que ela saiba o conteúdo. Eu quero treinar essa criança na frustração do eu não dou conta e eu não sei. E eu quero treinar essa criança para tolerar isso e para persistir. Eu quero que ela sinta isso e que ela não desista. E aí, quando a gente não tem um currículo adaptado, quando a gente não oferece o suporte que uma criança com altas habilidades de superdotação, né, que E ela TDAH? precisa, e TDAH, porque é pouca coisa. Quando eu não faço isso, eu tô eu tô comprometendo o desenvolvimento dessa criança. É como se eu estivesse criando ali eu tô atrofiando músculos necessários para a sobrevivência dessa criança, para ela se tornar um adulto funcional. Porque ela tem uma parte que ela é muito desenvolvida. Ela sabe fazer isso muito bem. Ela faz com muita facilidade. Que é usar raciocínio lógico. Que é fazer conexões, que é perceber padrões. Isso, né? Quando essa criança ela faz isso muito bem, ela voa ali. Só que tinha uma outra habilidade que não veio de fábrica, que é a tolerância ao não saber, que é a tolerância à frustração, que é a tolerância ao erro. Isso não veio de fábrica junto com o QI dela. Isso não veio junto, sabe? Não tá ali. Não vem ali junto com, eu tenho essa inteligência aqui que é gigantesca e eu tenho também essa tolerância à frustração. Eu tenho também essa tolerância ao erro, à angústia. Eu sei navegar pelas águas do não saber, pelas águas assim, do processo de aprendizagem. Não existe processo de aprendizagem sem erro. Não existe processo
de aprendizagem, né, sem frustração, né, sem angústia em algum nível. E aí, quando a gente permite que essa criança passe por toda a vida dela, que ela chegue ali no início da vida adulta, sem ter tido contato com isso, eu tirei a oportunidade dessa criança de se desenvolver de várias outras formas. E é sofrido, viu? Porque assim, é só porque a gente estava falando agora sobre uma criança de 5 anos que se auto-percebe como burra, por exemplo, por se comparar aos colegas, e o meu caso foi muito diferente, que é o caso de uma criança que todo mundo falava, nossa, você é um gênio, Dani vai ser a próxima presidente. Quando ela crescer, ela vai conquistar o mundo. E aí, cheguei na faculdade, eu ainda dei muito conta da faculdade, porque, de novo, a lógica sempre me sustentou. A capacidade de raciocínio lógico sempre sustentou as minhas coisas, eu sempre consegui entrar de primeira nas coisas, assim. Então, fiz o vestibular, fiz o PAS, passei em primeiro lugar no PAS e passei no vestibular também. Fui fazer a empresa júnior no primeiro semestre, que era uma coisa que o pessoal normalmente fazia mais para frente. Então, você já tinha um conhecimento acumulado da faculdade e aí você entrava na empresa júnior. Eu fiz o processo seletivo no primeiro semestre e passei com louvores, o pessoal falando, uau, seu trabalho é incrível. E assim, tudo isso me informando o quê? Que eu dava conta de tudo de primeira. Tipo assim, não existia possibilidade de eu precisar passar por frustração. Tipo assim, não tô falando isso de um ponto de vista lógico e raciocinado. Era só A o que a experiência que você realidade tinha, é. você não experimentou nada diferente disso. A única Ex- coisa que você sabia era isso. Me apresenta um problema e eu respondo. Eu tenho exatamente. 20 e poucos anos de experiência nisso. É o que eu sei E, fazer. e aí, cara, quando a gente chega nas primeiras frustrações, elas destroem a gente. Elas destroem porque também a nossa autoestima, pelo menos a minha, Depende disso. depende disso. Então, tipo, beleza, eu nunca fui boa em me organizar. Eu nunca fui uma menina super feminina. Eu nunca fui uma menina muito isso, muito aquilo. Tipo assim. Então, em vários aspectos, a minha autopercepção estava construída em cima de eu sou uma menina inteligente. E é isso que me define e é isso que vai me salvar. É isso que vai fazer com que eu seja aceita nos ambientes, já que, por exemplo, não sou organizada, não sou super boa com coisas manuais, eu sou uma artista frustrada, do tipo que começa as coisas e abandona. Eu não sou feminina porque eu não tenho paciência, eu não sou boa em me cuidar, eu não sou boa em maquiagem, eu não tenho paciência para ter um cabelo muito cheio de coisa que requer manutenção. Enfim, tipo assim, nunca tive paciência, cabeça para nada, mas eu era muito inteligente. Então, beleza, no final das contas eu vou ser aceita por isso, por ser muito inteligente. E aí, quando chega num TCC que exige não só inteligência, mas muita organização, precisa se organizar em relação ao tempo, porque, enfim, você não consegue fazer um trabalho de meses em um dia, que era o que eu fazia sempre. Tipo, um trabalho para daqui a um mês eu consigo fazer em um dia, mas um trabalho que é para você desenvolver ao longo de 6 meses, sei lá, 4 meses que seja. E aí isso me causava uma paralisia e um medo de fracasso muito grande, porque eu via que eu não estava conseguindo. E aí eu sempre fui a pessoa que meu cérebro, não eu queria muito fazer. Eu queria muito, 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 muito fazer. Foi nessa época também que eu desenvolvi depressão, enfim, estresse grave. Eu queria muito fazer, mas o meu cérebro falava, eu não aguento. Eu não aguento o risco de falha. É melhor não fazer do que correr o risco de fazer e ser ruim. Então, assim, a minha frustração ela foi muito diferente. E a minha dor ela partiu de um lugar de todo mundo espera agora que eu seja um gênio. Foi isso que todo mundo me falou a minha vida inteira, que tudo ia dar muito certo, só podia dar certo. Como não ia dar certo para Daniela? E aí, de repente, olhar para alguma coisa que exigia mais do que só ser uma pessoa inteligente,
e falar, eu não dou conta, é melhor desistir. É melhor desistir disso, é melhor desistir da vida, porque agora eu só posso fazer isso. Se eu não estiver fazendo isso, eu não posso fazer mais nada. Que aí entra aquela coisa que a gente também faz muito, daquela procrastinação do tipo, eu não posso me divertir, eu não posso ter prazer, eu não posso ser feliz se eu não realizar aquilo que eu tenho que fazer. Se eu não, Aquela tipo, culpa cristã, né? Assim, de eu preciso sofrer se eu não conseguir, né? é, dar conta disso, eu não posso nem pensar em me divertir, enfim, eu tenho que merecer, né? Eu tenho que eu tenho que merecer qualquer outra coisa que não seja sofrer pra fazer isso. sofrer pra fazer isso, exatamente. E aí eu não consigo sofrer pra fazer isso, porque o meu medo de dar errado é tão grande que eu olhava pro computador ou pra uma tela em branco de um Word e eu paralisava, eu não conseguia escrever uma palavra. Inclusive porque, como eu sempre tive muita facilidade, então tinha que ser perfeito. Aí entra também toda uma questão de perfeccionismo, né? Que também é uma característica muito comum em pessoas com TDAH como mecanismo de compensação para os nossos sintomas. Então eu olhava para aquela página em branco e só entrava em pânico, chorava, ficava parado olhando. Aí eu ia mexer em qualquer outra coisa para me distrair daquilo, mas sem nenhum prazer, sem nenhuma capacidade de Com aproveitar culpa, qualquer outra né? coisa na vida. É culpa 24 horas por dia de culpa. E o que que isso faz também, sabe? Assim, como uma pessoa. Eu sei. Mas é exatamente, são essas várias camadas. Então, quando a gente fala de procrastinação, nossa, e é porque é um tema tão mais complexo, né, do que às vezes cabem nas redes sociais. E eu nem julgo, assim, né, quando eu vejo conteúdo, e às vezes até talvez eu faça alguns conteúdos que sejam rasos, né, em relação a isso. Porque é isso, a gente tá nesse mundo, né, de 30 segundos, 15 segundos pra colocar, e a vida ela é mais complexa. E às vezes os problemas são mais sofisticados, digamos assim, do que isso. Mas, por exemplo, essa procrastinação que você tá falando, né, que você viveu no seu TCC, ela tem várias camadas. Tem uma camada que é muito associada exatamente ao TDAH, que é que é a questão das disfunções executivas, né? Que você provavelmente precisava de mais apoio para ter uma ativação comportamental. Então, você provavelmente precisava de apoio para começar a executar aquela tarefa. Você não ia conseguir fazer isso sozinha. Você provavelmente precisaria ter tido, sei lá, reuniões semanais com o seu orientador, alguém para te acompanhar ali durante o processo, alguém para te ajudar a organizar e planejar esse trabalho, as entregas, etc. Tem esse lado que é muito mais prático e muito mais ali só das disfunções executivas, mas tem várias outras camadas e assim, e isso também é importante, isso também gera procrastinação. A questão da dificuldade de organizar horário, de organizar o seu tempo, isso também gera procrastinação. Mas tem outros campos enormes aqui, que é o do emocional, que é basicamente você tá paralisada ali de medo. Você tá com muito medo porque você não quer errar, porque errar nisso é algo que fere diretamente a sua identidade. Você não consegue, né? Você tá com medo porque você não tem repertório. Que a gente fala assim, não, mas vai lá, faz isso. Medo a gente vence com ação, com experiência, não é com ideias. Então, quando eu tenho a experiência, eu entendo que eu não preciso, talvez, ter medo daquilo. E essa experiência, ela não precisa ser diretamente com a coisa, mas ela pode vir também do nosso histórico de vida. De quantas outras coisas eu não soube fazer e eu fiz, e mesmo assim deu certo. E quantas outras coisas na vida eu fiz que eu errei e eu sobrevivi ao meu erro? Qual é o meu histórico? Qual é o meu repertório de sobrevivência aos meus erros? Você não tinha. Você não tinha. Quando assim, tipo,
é só um TCC. Tudo bem se der errado, tudo bem se não ficar tão bom assim. E você fala assim, bem pra quem, cara pálida? Eu não tive essa experiência. Eu não sei que eu vou deixar de existir se eu errar. Eu não sei se. Porque é isso. E aí são vários elementos ali que alimentam justamente esse lugar, né, da ansiedade, da ameaça à minha identidade, ameaça a quem eu sou. Porque era isso, não era só fazer um TCC que talvez não seja tão bom assim. É de repente cometer um erro que pode dissolver a ideia que eu e o meu grupo têm de mim. É algo que me coloca em risco dentro do meu grupo, dentro da minha sociedade. Porque se eu não for essa pessoa, isso pode significar, né, que eu não seja boa o suficiente. Isso pode significar que eu não seja boa o bastante para estar aqui, para ser amada, para pertencer a esse grupo e ter a segurança que esse grupo me atribui. Então, quando a gente tá falando, né, desse, tipo, vai lá, enfrenta seus medos, a gente tá falando muitas vezes algo que o nosso cérebro percebe como uma questão de sobrevivência. Então, quando a gente fala da procrastinação, não basta só. São esses dois campos que a gente precisa. Não adianta eu olhar só pro emocional e não desenvolver ali as ferramentas que eu preciso para lidar com as disfunções executivas. E não adianta ficar só nesse campo mais operacional das disfunções executivas sem ir para esse campo emocional. Sem eu construir também ferramentas que me ajudem a enfrentar é, essa ameaça, que me ajudem a questionar, né, exatamente quem eu sou, que é muito mais do que a menina inteligente, né? E aí é engraçado, assim, também, que uma coisa que... Só lembrei, assim, pra complementar, uma coisa que eu tento trabalhar muito com os meus filhos é também a diferença de inteligência e performance. Eu falo pra eles, tem todo um discurso assim, não sei se vocês sabem, porque tem um mundo da maternidade que é um universo paralelo. E aí lá tem muitas regras sobre o que você pode fazer e o que você não pode. Por exemplo, elogiar a criança dentro da cartilha da maternidade perfeita é errado, né? Você tem que falar só dos processos, você não pode falar, né? Enfim. E aqui em casa eu falo para as crianças que eles são inteligentes, porque eu acredito que eles sejam inteligentes. E eu realmente acredito nisso e eu falo isso. Mas eu também falo muito sobre a diferença de inteligência e conhecimento, e que existem inteligências diferentes e que nem tudo vai ser sempre fácil pra gente. Mas eu falo muito assim: uma prova jamais vai medir sua inteligência. A prova, ela mede o seu conhecimento, ela mede o que você sabe. A sua inteligência tem mais a ver com a facilidade que você tem de aprender as coisas, né? Tem coisas que vão ser mais fáceis para vocês, tem coisas que vão ser mais difíceis, mas a sua inteligência tem a ver com isso. A prova e todas essas medidas da sociedade é sobre conhecimento. E aí são coisas muito diferentes. Você pode ser muito inteligente em relação a alguma coisa e ter pouco conhecimento naquilo. E você pode até nem ser tão inteligente assim e você ter muito conhecimento, né? Porque é uma construção. Então eu falo assim, mesmo você sendo muito inteligente, se você não acessar esse conhecimento, você não vai conseguir reproduzir. E isso não fala da sua inteligência, isso fala só do processo que se deu ali. Então, talvez seja uma tentativa minha de dissociar, né, deles, assim, essa ideia de identidade com performance, né? De que você pode ser inteligente, mas isso não significa que você vai ter sempre bons resultados e que tá tudo bem, que eles não vão deixar de ser inteligentes por isso, e que mesmo que eles não sejam inteligentes em tudo e em todos os momentos, que também meu amor por eles é incondicional. Que meu amor não tá condicionado a nenhum tipo de performance, a nenhum tipo de resultado. Então, são algumas tentativas que eu acho que eu faço com eles para eles terem talvez uma experiência um pouco diferente da experiência que a gente teve, e acho que muitas outras pessoas. Isso é importante. É, e eu só queria comentar mais uma coisa sobre a Aham. história que eu tava pensando aqui, que é quão absolutamente idiota eu fui, mas como eu não conseguia ser outra coisa que não essa parada absolutamente idiota, que foi do tipo,
eu não só. Quando chegou na época do TCC, eu pensei, bom, se eu sou muito inteligente, então eu tenho que fazer um TCC incrível. Se eu sou muito inteligente, então eu tenho que fazer o TCC com o professor mais difícil do departamento, aquele totalmente inacessível, e eu tenho que fazer sobre um tema totalmente novo, como se fosse um doutorado. E aí, às vezes, eu fico pensando, cara, se eu tivesse só pegado um tema mais ok, se eu tivesse só feito uma coisa que eu conseguia fazer ali, não ia ficar tão incrível, mas que fosse, mas eu também não tinha como, porque eu não tinha vocabulário para entender o que estava Mas é acontecendo isso. comigo. Você falando isso me lembra muito do início, né, da nossa conversa. É justamente isso, assim, mulheres loucas versus mulheres enlouquecidas. É esse lugar do desempenho e que eu preciso ser isso e você não ter. Porque esse professor também, e eu não sei se é o caso, que eu lembro o nome dele, não vou falar. Eu não lembro se era esse o caso, mas tem muitos professores que na época a gente admirava, que eram os deuses dos departamentos, né? É que hoje em dia eu falo, nossa, assédio moral. Nossa, olha como pessoas assim escrotas com uma necessidade de exercer o poder sobre o outro, né, para se afirmar. E esse outro são crianças, são adolescentes, né, que chegam na universidade e eles tiram esse poder, né, esse gozo desse lugar. E a gente não ter vocabulário para isso. A gente se relacionava com essas pessoas, com essa estrutura de poder, justamente daquele lugar da mulher enlouquecida do parquinho das crianças, né? Que tá ali sofrendo violência e falando, não, assim, desse lugar de violência, né? De apagamento da própria experiência. Assim, não, eu preciso performar mais para agradar e para entregar mais para esse outro. Então, não era de um lugar, nossa, a gente já sofre abuso moral na universidade. Era, não. Eu preciso ser boa o suficiente para esses professores gostarem de mim. Eu preciso ser boa o suficiente, né, para sobreviver. Né? O pior é que eu acho que esse professor nem era exatamente esse o caso. Eu só acho que ele, para ele não era uma prioridade. Eu acho que ele estava tão envolvido com o universo acadêmico que o rolê dele era com outros professores. Ele era, assim, tava. Eu não tô falando que isso não é escroto, já que o papel dele dentro da universidade é como educador. Mas eu acho que ele nem tirava prazer disso, ele só não ligava. Assim, é do Não, tipo, isso não é uma. Porque tem as duas coisas, eu tô falando só que tem. É existem. porque eu não lembro dele ser necessariamente, assim, ele era, tinha uma coisa, mas não era, eu realmente não lembro de uma situação dele Ele não ser chegava a cometer nenhum tipo de intencionalmente. assédio moral, ele não chegava, É, ele só não ligava. Era do tipo assim, eu tô aqui mas na é sobre não universidade, eu sou enxergar. professor. Mas é isso também, que é É, sobre essa estrutura. Então, porque tinha os escrotos, tinha os que adoravam aterrorizar. E é isso, é meio esquisito, né? Esses homens de, tipo, 50, 60 anos de idade que tinham prazer em aterrorizar, tipo, adolescentes. É meio esquisito. Mas é isso, sobre não existe vocabulário social para isso. Porque esse professor, ele é isso, esse lugar de invisibilidade é porque ele não tá ali te vendo. Ninguém te convidou, né, enquanto a menina de 17, 20 e poucos anos, para sentar na mesa do mundo acadêmico. Ninguém tinha convidado a gente para falar o quanto que aquilo estava sendo adoecedor. Então, ele não via, a gente não se via, né, nesse contexto, porque é isso, supostamente ele estava ali não só para ser um exímio pesquisador, mas ele estava ali para te orientar no seu processo. E eles não têm preparo para isso. E eu vejo isso hoje, ainda tendo meninas, né, enfim, mulheres no doutorado, no mestrado, na graduação, e o que a gente tem nos livros ali, né, sobre TDAH e, enfim, as questões acadêmicas que a gente tem de orientação, é que essas pessoas precisam de acompanhamento semanal desses orientadores. Que orientador que faz isso, assim, né? nenhum, nenhum. Entendeu? Que fala, olha, fulano, eu preciso disso pra você. Não tem essa preocupação, não tem essa visão, não tem esse vocabulário, né, pra isso, pra enxergar a gente nesse lugar. Então a gente acaba não existindo.
Eu acho, e assim, e o pior é que eu também não consigo, apesar de, beleza, ele ser um homem adulto no papel de educador, a faculdade de ciência política também não me ensinou isso, não. Tipo assim, ele, Física. enquanto educador, ele fez ciência política também. Tipo assim, o que eu quero dizer é, não é uma questão individual no caso dele. Não, Porque, por exemplo, eu não não, tô de nem. forma alguma. Porque, porque assim, beleza, esse cara que é um sádico tem o problema educacional, mas tem um problema pessoal ali também. Tem uma coisa assim, tem um desvio de Mas eu caráter ali acho que que vem mas do tem uma âmago ali da parte do pessoa. sistema. Porque você falou, eu não aprendi isso na faculdade de ciência política, mas eu acho que a gente aprende. Aí é sobre como isso chega para cada um. A identidade ali do sádico tá ali o tempo todo dentro do mundo acadêmico. Assim, se a gente quisesse, a gente tinha aprendido a estar nesse lugar, porque o que não faltou foi exemplos de que é esse lugar que esse professor deve estar. A gente viu muito disso. O que a gente não faltou na nossa experiência acadêmica foi desse professor é sádico mesmo. Então é uma questão que tem uma questão pessoal, mas ela é uma questão que ela é muito estrutural e é sobre a gente internalizar também essa violência e de ninguém ali, né? É isso, ninguém tem esse vocabulário de a gente não saber como fazer diferente e é isso, quando você fala, né, de cara, você tentou fazer, né, uma tese de doutorado ali na Na graduação. graduação. Muito da sua paralisia, né, é porque é isso, você sempre foi muito inteligente para encontrar ali padrões, etc., raciocínio lógico e muito desenrolada, mas não só você precisava criar e sustentar uma teoria que você não tinha condições para, e você não conseguia se enxergar, porque é isso, quando a gente está ali, no fundo do poço, a gente não se enxerga, a gente não enxerga o quanto que a gente está fora, né? Assim, do que é possível. E aí a gente não se enxerga, o outro não enxerga a gente, e aí a gente fica nesse lugar, assim, nessa. E é tudo sobre a De mesma angústia. coisa, né? E é É tudo tudo sobre a mesma sobre coisa você mesmo. voltar e falar para as pessoas, seja uma mulher com TDAH adoecida, seja uma adolescente perdida na faculdade, do tipo, cara, não faz sentido essa rotina que você quer, não faz sentido essa tese que você quer fazer, não faz sentido para as horas do dia que você tem, para o conhecimento que você tem, para a liberdade que você tem num TCC. Nada disso faz Porque no seu sentido. caso, você até poderia. Eu acho que você até tinha condições de escrever sobre aquilo que você queria escrever. Mas você não tinha cacife acadêmico Não para tinha. E isso. não tinha base Porque não bibliográfica. tinha. Aí, Exatamente, não tinha Você estava propondo algo que era inovador. Que você poderia ali pautar e bancar a partir da sua análise, mas você não tinha, você não tinha eu não tinha essa condições liberdade, eu acadêmicas, não você podia não fazer tinha isso. um TCC sobre você falar sobre aquilo que já tem, que já é, né? Você não tem, é isso, assim, eu lembro dos professores lá no primeiro dia. Aqui você não tem opinião, aqui você cita. Se você levantar a mão na minha aula para falar sobre algo, fale sobre algo com referência. Quando vocês chegarem no doutorado, vocês podem ter alguma opinião. Até lá, vocês entreguem referência ou não abram a boca. E assim, de um ponto de vista objetivo, o TCC nada mais é do que é isso. E aí você estava se propondo a fazer algo que era inovador e que ninguém tinha falado sobre. E aí, como é que você ia fazer isso? E não teve ninguém, nem a gente, nem os professores, para falar, More, volta para a Não é uma boa realidade. ideia. Não é uma boa ideia, né? As Porque é, pessoas é me isso. falavam, tipo, vai ser difícil, mas é muito legal. Por quê? Porque o tema era legal, então as pessoas. Todo mundo amava, né? Você falou com pessoas, assim, incríveis, que, assim, super referência. Falam, nossa, que tema genial. Vai ser difícil, é porque não existe. E aí que a gente cai naquele lugar lá do início, né? O processo de esgotamento a serviço do outro. Processo de violência do eu para eu servir o outro, para eu servir a academia, para eu servir essa imagem de mulher inteligente, cheia de potencial.
E é isso, eu espero que a gente consiga ir quebrando isso aos poucos. Acho que a gente já falou muito hoje. É, já. Mas eu acho que a lição que fica de hoje é tenta se enxergar nos seus processos, tenta se enxergar onde você tá, quais papéis você tá cumprindo, por quê, por quem, é, e se isso é o que você quer de verdade. E aí, quando eu falo sobre é o que você quer, eu não tô falando de um jeito tipo, ah, isso é sim o que eu quero, porque eu quero ser uma boa esposa. Mas é do tipo, o seu coração, ele grita por isso ou por outra coisa? Ele, tipo assim, porque eu não tô falando que é errado querer ser uma ótima mãe ou uma ótima esposa, Não, não é sobre isso. mas faz sentido pra você a sua identidade se pautar nisso também, sabe? Ah, eu não sei nem pode, eu acho que você vai fazer perguntas melhores do que eu para as pessoas refletirem, Vicky, porque eu também sou meio poucas ideias, assim. Tipo, Eu acho que uma pergunta interessante, assim, além de. É isso que você. Porque quando você fala, né, desse lugar, eu sou a esposa, mãe, dona de casa, eu cumpro esses papéis. Eu existo nesse lugar. E para mim é o lugar mais importante. Para mim é o meu ambiente familiar. Agora, uma questão especificamente, talvez, sobre isso, é sobre se eu estou existindo enquanto indivíduo ou enquanto objeto. Se eu estou existindo nesse espaço enquanto pessoa, enquanto um ser humano, ou se eu estou me colocando num lugar de objeto que serve a esse sistema, que performa para esse sistema, que entrega para esse sistema. Eu sou uma mãe num lugar de eu estou me relacionando com os meus filhos e construindo ali uma relação com os meus filhos que eu acredito, ou eu estou vivendo a maternidade de um lugar de performance, de um ideal materno que é sobre uma atividade não remunerada que serve o interesse do outro. Então eu tenho que dar conta de, eu tenho que performar, eu tenho que ser para entregar isso para o outro. Eu tô vivendo a minha vida profissional de um lugar que faz sentido para mim, ou eu tô vivendo a minha vida enquanto agente, enquanto ser, né? Como autora dessa história, dessa jornada, ou eu tô vivendo isso de um lugar de objeto que precisa performar, que precisa entregar. Eu acho que que passa muito sobre isso. Sobre que lugar que eu ocupo e como que eu tô me relacionando. Se eu tô me colocando, quando eu penso numa rotina, eu tô pensando na construção da minha vida e dos momentos, das memórias que eu vou ter enquanto ser humano, ou se eu tô pensando na minha rotina enquanto um processo de produtividade para o outro, uma produtividade quase de um objeto que precisa provar o seu valor, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso. e se agora então eu quero só que você complete, porque eu acho que às vezes é um pouco difícil pra gente responder isso, Com certeza. mas assim, do tipo, e aí? E se eu sentir que eu quero performar e ser perfeita pra mim, pra eu me aceitar, pra eu ser capaz de me amar, como é que isso entra Se nessa você, reflexão? se você tá se colocando nesse lugar de performar e ser perfeita, você não conseguiu nem acessar quem você é. Eu acho que se você tá se relacionando com você nesse lugar de performance, você ainda não entrou em contato com você, com seu eu. Porque ser humano é diferente de ser uma máquina, de ser um objeto ali para servir. Então, se você acha que seu valor tá na sua performance, é porque você ainda não entrou em contato com a sua humanidade. Eu falo uma coisa que eu falo muito, exemplo que eu falo muito, é sobre o amor que os pais têm por um recém-nascido. Os pais amam um recém-nascido
mesmo que ele não tenha emprego, mesmo que ele não tenha um LinkedIn, mesmo que ele não tenha diplomas, esses pais amam esse recém-nascido de uma forma irrestrita, né? Esse amor realmente incondicional, porque esse recém-nascido, ele existe, ele é. E enquanto a gente não separar quem a gente é da nossa performance, eu acho que a gente cria uma vida muito vazia e estéril, sabe? Porque eu preciso me. Acho que é, não sei, uma questão da gente se conhecer enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alguém que é digno de amor e pertencimento porque é, e não porque entregou algo, não porque performou algo, não porque tem uma rotina perfeita. Eu posso construir a rotina, eu posso construir performance. Eu 100% acredito e vivo isso. Para mim, isso é muito importante. A organização de tempo, gestão de tempo, de prioridade, de otimizar vários dos meus processos, mas eu faço isso de um lugar para servir a vida que eu quero, para que eu atravesse, que eu passe pela vida e que eu viva experiências, que eu sinta o mundo, que eu viva coisas que façam sentido. E não para que eu performe, para que eu entregue, para que eu seja boa o suficiente, porque esse lugar ele não existe, sabe? Eu não sei se fez sentido. Acho que fez sim. É só porque é uma coisa que às vezes eu tenho dificuldade. Muita. Do tipo, e aí, por que que. Hoje muito menos, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, e aí, por que que eu quero me exercitar, comer melhor, dormir melhor? E aí, às vezes ele cai pra um lugar do tipo, porque eu queria ser bonita de um jeito específico. E assim, de novo, eu tenho consciência de todos esses processos sociais que me levam a carregar comigo essa crença de que o meu valor também está atrelado a uma aparência física ideal, a ser uma mulher mais magra, a ser uma mulher isso e aquilo. E ainda assim, às vezes é muito difícil para mim fugir disso. E assim, Eu acho que eu não fugi disso. E eu acho que é impossível a gente fugir dessa estrutura. Essas coisas me atravessam também. Eu acho que talvez a questão é sobre a gente estar mais alerta e mais consciente das nossas escolhas, sabe? É sobre. é, vai ter sempre esse tensionamento. Assim, grande parte eu vou ter que entregar e performar pro mundo, porque é isso, quando eu quero ser bonita de uma forma específica, né, eu tô me distanciando sobre a minha relação comigo, quanto ser humano, me colocando nesse lugar de objeto, de desejo, nesse lugar específico para ter um valor social. Mas é sobre eu não ficar cristalizada nesse outro polo. É sobre eu não ser só isso. Quantas vezes eu ainda me pego nesse lugar de querer ser a boa mãe, a boa dona de casa, a boa esposa, nesse lugar de ser boa o bastante, sabe? Daquele lugar de valorização social. Quantas vezes eu não me pego assim de o que que vão pensar de mim, o que que vão achar de mim? Isso acontece o tempo todo. Eu acho que a questão é sobre, de fato, a gente tensionar e não viver nesse lugar cristalizado, porque isso eu acho que atravessa a gente, de novo, o tempo todo. Mas o que eu tento, né, e eu tô falando de mim, o que eu tento fazer é não viver, não construir morada nesse lugar. Eu lembrar isso foi uma coisa que mudou muito a minha relação com a casa, porque isso é uma questão, acho que para mulheres, especialmente mulheres com TDAH. Mas foi eu perceber que, por exemplo, e aí especialmente passou muito pela minha relação com meu marido, foi perceber que ele não estava comigo porque eu era uma boa dona de casa. Eu percebi que por muito tempo, boa parte do meu relacionamento, eu queria performar nesse lugar da boa dona de casa, porque essa é a mulher que é valorizada. Essa que é a boa esposa. A boa esposa, o Brasil, na época que a gente tá,
é sim uma boa dona de casa, é a rainha do lar, é a que dá conta. E eu queria ser valorizada. Eu achava que se eu performasse nesse lugar, se eu desse conta, o que sempre foi muito difícil pra mim, nunca foi suficiente. Nunca foi, mesmo que fosse muito bom, mesmo que fosse muito bom, nunca foi suficiente. E aí, de repente, quando eu percebi que, na verdade, meu marido nunca quis que eu fosse suficiente nesse lugar, que talvez fosse algo que gerasse conveniência para a família, que gerasse conveniência para a sociedade, é um lugar que muita gente ganha muita coisa com isso, né? Porque é isso, é o trabalho, enfim, várias questões. Mas quando eu entendi que o meu valor enquanto ser humano para ele, enquanto parceira, enquanto companheira, não estava nesse lugar, eu me despi muito disso, sabe? Então, e aí é lógico que tem aquela coisa, aquela vontade de que as pessoas me reconheçam, que elas me valorizem nesse lugar, em alguma medida. Sempre, eu vou ter uma vontadezinha de estar aí. Mas hoje eu tenho alternativa, eu tenho liberdade de ocupar outro lugar, que é, eu não preciso ser boa nisso. Eu não preciso ser boa em tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso ser uma dona de casa, assim, talvez abaixo da média, porque a média já é muito alta, eu até falo mediana. Mas eu posso estar nesse lugar porque eu entendi que enquanto pessoa, que enquanto ser humano, eu sou muito maior que isso. E isso é esse lugar de liberdade. Eu vou ser atravessada, eu vou ser empurrada, colocada, e aí quando a gente tem uma série de privilégios, porque a verdade também é sobre isso, eu posso escolher não me cristalizar ali. Não sei se deu pra entender. Deu sim. Eu acho que tá bom, já que já tá bem longo e a gente falou sobre muitas coisas importantes e Então, complicadas. é isso. Então, muito obrigada se você conseguiu ficar até aqui com a gente, se você, né, tá curtindo, se você tá gostando dessas conversas, né, TDAH. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.